vivo, gente? Não? Vai. Olá, Vinícius. Quem é que começa? Vinícius. Oi, Mício, boa noite. Ricardo Lai, Fox Sports. Foi apenas uma semana, né, de trabalho e acredito que também seja um risco colocá-los em campo, e você sabe disso, o risco no sentido da qualidade técnica do jogo e tudo mais. Mas sai satisfeito por tudo que aconteceu na partida, claro que por sair atrás, mas o poder de reação, as mudanças que foram feitas, qual a avaliação do senhor? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Também estamos a dar estamos a fazer a nossa pré-época, não é? Eu e vocês. Quanto à sua pergunta, é verdade, ela faz hoje a primeira semana de treino. Nós optámos por fazer uma pré-época com jogos oficiais, não é? Caso do jogo 2 para o estadual, neste caso para a Taça Guanabara. E portanto isto nem tudo é positivo, porque tu trabalhas com uma intensidade muito alta e quando chegas a estes jogos isso nota-se na competitividade dos jogadores, na velocidade dos jogadores e da equipa. Não se notou muito, fiquei surpreendido pela positiva. Também é verdade que a chuva ajudou um pouco que os jogadores tivessem mais, ou aliás, não se cansassem tanto. Ao fim de 8 dias jogar um futebol deste nível não é para todos, não é? Sabendo que o adversário é um adversário que não tem muito nome, mas é um adversário que, no meu ponto de vista, que iniciou hoje, em termos de organização defensiva, muito bem trabalhado. Não é uma equipa com outras qualidades individuais, porque não as tem, mas coletivamente foi uma equipa que defendeu muito bem na primeira parte. O Flamengo com alguma falta de mobilidade, ou seja, com alguma velocidade para impor o seu jogo intenso, tanto com bola como sem bola, mas nós sabíamos, entre aspas, não é? A nossa forma de jogar vai desgastando os adversários, vai-os cansando, apesar desta equipa ter sido hoje o 5º jogo, salvo erro que fez, nós fomos o primeiro. E mesmo assim foi uma equipa que teve alguma dificuldade nos últimos 15, 20 minutos para aguentar a velocidade e a intensidade do Flamengo. E depois é mais fácil jogar com o jogo, não é? Nós quando começamos o jogo não sabemos o que é que vai acontecer no jogo, mas quando o jogo começa, até acabar, o treinador tem que perceber o que é que está a acontecer no jogo. E foi isso que fizemos, percebemos o que é que estava a acontecer no jogo, fomos mexendo na equipa, fomos pondo jogadores mais rápidos, fomos pondo jogadores que começaram a não ter muitas referências de quem defendia. Esta equipa começou com uma estrutura de 4 e nos primeiros 10 minutos jogou com a última linha de 4 defesas, depois passou a jogar a 5. E pronto, e normalmente as equipas que jogam com uma estrutura de 3 centrais ou 3 zagueiros, nós temos alguma, entre aspas, mais facilidade de penetrar e de fazer golos. E não direi que foi um bom treino, porque isto foi um jogo a valer pontos de uma competição, porque se não fosse isto eu dizia que tinha sido um bom treino. Mister, boa noite, aqui atrás, Ivan Raup, da Globo. Queria que o senhor fizesse, por favor, uma avaliação da atuação dos novos reforços, né, que estrearam hoje, caso do Pedro, do Michael e também do Gustavo Henrique. O que o senhor achou da atuação desses jogadores? Eles acrescentam muito ao seu grupo? Como é que o senhor viu a atuação desses 3 hoje, por favor? É exatamente isso, é uma condicionante, não é? Porque não é um jogo particular, é um jogo oficial e, portanto, só posso fazer 3 substituições. Porque se pudesse fazer mais substituições, todos aqueles novos jogadores que chegaram, com certeza iam fazer parte deste jogo de treino. Mas como não deixou de ser um jogo de treino para nós, mas com a variante, como eu disse, estarmos condicionados àquilo que é as leis desta competição. Acho que os 3 que
contando com o Gustavo. Tiveram bem, os dois jogadores que entraram, os dois jogadores ofensivos, o Pedro e o Michael, mexeram com o jogo, também sabia que isso ia acontecer. Mas ainda não há procura da identidade da equipa, andam à procura da melhor forma, como andam todos, né? Como andam todos à procura. O importante para nós é dia 16 em Brasília, na final da Supertaça, estarmos já a um nível muito melhor e maior, com todo o respeito que eu tenho para esta competição. Mas se o Flamengo quiser e continuar a ser grande mundialmente e não só no Brasil, isto é uma competição. Mister, boa noite. Luana aqui, repórter da Flá TV, aqui na sua frente. Parabéns pela vitória. A gente tem a pergunta de um torcedor que escreveu no nosso YouTube. Ele disse: o Flamengo hoje deu um show e, na minha opinião, Pedro e Gabigol se destacaram. Gostaria de saber se você vê o Gabigol e Pedro começando juntos nos jogos ou é só uma opção para o segundo tempo. Jogos pode acontecer. Cada jogo tem a sua história. As estratégias dos jogos também são diferenciadas pelo motivo também dos adversários. Hoje era preciso termos mais poder na área. O Pedro é um jogador com as características completamente diferentes do Gabigol e do Bruno. E não sabíamos nada, mas acreditávamos que o Pedro, que a entrada dele, a equipe ia ter mais poder dentro da área. Acreditávamos que com a entrada do Michael a equipe ia ter mais cruzamentos. Para haver mais cruzamentos tem que haver alguém que tenha essas características mais de finalizador. Apesar do Gabi não ser um grande finalizador de cabeça, acabou de fazer um gol. E portanto temos várias soluções, várias variantes este ano, em termos de qualidade e de quantidade que acho eu, na minha opinião, a equipa do Flamengo tinha o ano passado. Boa noite, Mister. Aqui é Felipe Schmidt, da Globo. Queria que você explicasse um pouco a sua opção pelo Diego, no lugar do Gerson no começo do jogo. Se foi mais física, se foi mais técnica, tática. Como que você vê o Flamengo de diferente com o Diego no lugar do Gerson? Vocês estão a fazer uma pergunta e eu percebo e aceito. Isto para vocês é um jogo oficial. Para nós também é. A lei do jogo, a lei da prova. Mas para mim não é. Para mim estes jogos de Taça Guanabara do Estadual é preparar a equipa com jogos, neste caso, oficiais. E, portanto, eu como estou a preparar o jogo, estou a olhar para a qualidade que a equipa possa ter, jogo a jogo. Independentemente de jogar o jogador A ou o jogador B, o que me interessa é fazer uma rotatividade dos jogadores da forma, neste caso, não muita, e nisso, esta prova até beneficia o treinador, não o jogador, mas beneficia o treinador, porque só pode fazer 3 substituições, e portanto ele, se tiver uma equipa na cabeça, beneficia naqueles pelo menos 7, 8 jogadores jogarem sempre, porque só pode fazer 3 substituições, e a opção foi exatamente isso, foi hoje dar a possibilidade ao Diego, porque veio de uma, como vocês sabem, de uma lesão muito grave e teve um final de época muito feliz para ele e para nós. Foi um dos obreiros da nossa conquista em Lima, da Libertadores. E portanto eu quis o premiar, sendo ele o primeiro jogador a fazer este jogo oficial ali como segundo volante, como vocês chamam. Mister, boa noite. Queria saber como é que foi o reencontro com a torcida, você já estava com saudade da torcida do Flamengo aqui no Maracanã, e também aproveitar, já que falou da importância da Supercopa, né, da Supertaça, saber que tem justamente 3 dias depois um jogo já pela Recopa, que também não deixa de ser uma Supertaça internacional. No caso, você hoje pôde ver que vai poder contar, na verdade, com um elenco hoje muito mais preparado para você fazer uma questão de rodízio até, de poder enfrentar um time na altitude 3 dias depois, tem uma certa dificuldade.
as tuas perguntas eu tenho que começar a escrever, se não esqueço. É um texto. É verdade, eu já respondi quase diretamente à sua pergunta. A nossa intenção em relação a estes jogos hoje e sábado com Madureira visa preparar a equipa para o jogo dia 16 em Brasília. Vai ser a primeira, acho eu, que é a primeira vez que é disputado aquilo que nós chamamos a super taça, o vencedor do campeonato e o vencedor da taça do Brasil. É um título, este ano há mais 2 títulos no calendário que o que havia o ano passado, a Recopa e a Supertaça, e nós queremos, não é? Vencer, conquistar objetivos, que isso é que faz a diferença do Flamengo. O Flamengo não pode ser um clube, um time, uma instituição, uma nação, pela grandiosidade que tem dos seus torcedores, não pode ser só por isso. Tem que ser por uma equipa que começou a ganhar títulos dentro e fora do Brasil. E como tal, esse poder tem que meter em jogo. Jogo dentro do jogo e jogo fora do jogo. E é isso que eu quero que o Flamengo consiga fazer. E onde aqui é só a direita, aqui ao fundo, direita. Direita, desculpa. Aqui. No ano passado, o senhor falava até da importância do Campeonato Brasileiro em relação a outras competições pela dificuldade, mas aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade a respeito dos campeonatos estaduais, uma tradição muito forte, né? Como o senhor observa esse Campeonato Carioca? Acrescenta no seu currículo, há uma obsessão também, um objetivo para 2020, conseguir esse título inédito na carreira? Bom, se é cultural, eu tenho que respeitar o que é os campeonatos estaduais no Brasil. É cultural, é de muitos anos, e portanto eles têm que se manter porque eles também têm coisas muito boas. Ajuda a formar jogadores, porque o campeonato estadual ajuda a formar jogadores. Há uma forma de tu poderes projetar também mais equipas, e por isso, por projetares mais equipas, vais projetando mais jogadores. É um campeonato que é cultural, e tudo o que é cultural faz parte do desporto brasileiro, e eu tenho que saber respeitar isso, mas respondendo à sua pergunta, se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, se isto aumenta o meu currículo, no Brasil sim, fora do Brasil zero. E portanto vou respeitar este estadual, porque é uma prova de coração do povo brasileiro, portanto eu tenho que respeitar. Isto aqui, João Machado, Rádio Opinião. Quando o senhor chegou ao Flamengo, na coletiva, eu falei com o senhor sobre o imediatismo que se tem em relação ao trabalho dos treinadores aqui no Brasil. O treinador tem que chegar e já chegar vencendo, porque senão é cobrado e rapidamente é demitido. Agora o senhor está numa situação diferente. O senhor fez um excelente trabalho em 2019 e em 2020, de alguma maneira, também vai ser cobrado para dar continuidade a esse bom trabalho. Nesse sentido, qual é a preparação? O que o senhor vem fazendo também para lidar com essas questões e com essas pressões que o senhor vai ter dos adversários dentro do clube e uma série de outras situações? É verdade que o preço do sucesso, que é o caso, não é? O preço do sucesso traz-te cada vez mais responsabilidade. E os teus objetivos começam a ser mais difíceis porque tu tiveste sucesso na época anterior. Mas isso não é um problema, na minha opinião, difícil. É um problema
vantajoso. Vantajoso porquê? Porque tens que superar tu e a tua equipa, neste caso, o Flamengo, para fazeres melhor daquilo que fizeste. E nós temos uma época para fazer muito melhor que o que fizemos. Há mais competições e, portanto, sendo, como vocês sabem e muito bem, há prioridades que são as mais importantes, ninguém tem dúvida, não é? Do Brasileirão, se a gente nomear aqui, não é? As três competições mais importantes daquela indregação do futebol brasileiro, é o Brasileirão, o Libertadores e o Campeonato do Mundo. Ninguém venha com outras tretas, porque esta é a verdade, não é? Agora não deixa de ser verdade que as outras também são importantes. E como esta equipa está a ser trabalhada por cada competição ter um objetivo de ganhar, essa questão para nós é um desafio. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, o adversário mais difícil deste ano do Flamengo vai exatamente ser o Flamengo, porque tem que fazer melhor que o que fez ano passado. Boa noite, Jorge. Aqui é o Centro William Godoy. Seguindo essa linha do cultural, mas dentro de campo, há uma lógica agora no futebol brasileiro, uma tendência das equipes jogarem com 4-2-3-1. E até passando no futebol de hoje, na partida de hoje do Flamengo, o seu estilo de jogo é uma característica completamente diferente. Ofensivamente, utiliza 2 atacantes e alguns momentos 3. Gostaria de saber se a tua reflexão sobre o futebol brasileiro houve um desaprendimento da linha defensiva dos adversários a marcarem 2 atacantes, o Flamengo jogando um 4-4-2, eles encontram mais dificuldades por ter se habituado a enfrentar adversários que jogam no 4-2-3-1? É uma pergunta interessante do ponto de vista tático. O sistema das equipas, cada equipa tem o seu sistema. Não há nenhum sistema, nenhum treinador pode dizer que o sistema dele é melhor. O sistema dele tem muito a ver com a ideia de jogo que ele tem, e a partir daqui é que parte tudo para a organização defensiva e para a organização ofensiva. Se no Brasil a maior parte das equipas jogavam um 4-3-3 e se calhar agora podem passar para outra ideia, para outro sistema de jogo, porque os seus treinadores já acham que isso serve melhor os interesses da equipa. Isso é a criatividade do treinador, isso é a beleza de tática do jogo e do treino, porque antes de haver jogo há treino. E eu acho, porque já me apercebi, que nós Flamengo, deixámos algumas ideias que este ano as equipas do futebol brasileiro vão ter. Não tenho dúvida nenhuma. Não sei se eu me expliquei o que é que eu quis dizer. Portanto, não digo que é copiar, não é copiar, mas vão ter outras ideias, principalmente de jogo, quando estão a defender. Jesus, boa noite. Renato Sena, destaque. Hoje o Michael ele entrou pelo lado direito, entrou bem aberto pela ponta, e ano passado no Goiás ele fez um excelente campeonato jogando da esquerda para dentro. Você pretende aproveitá-lo na direita, como ele entrou hoje, ou fazendo as 2 funções? Sim, ele joga tanto pela esquerda pela direita. Hoje jogou pela direita porque ele a jogar pela esquerda, o pé direito jogava todos os seus cruzamentos, era sempre por dentro, como nós costumamos a dizer, e uma vez que eu tinha tanto o Bruno Henrique e o Pedro a jogar mais no corredor central, caído no lado esquerdo, era mais importante ele estar pela direita, porque eu sabia que ia começar a haver muito cruzamento do lado dele, e o Bruno Henrique e o Pedro, como são 2 jogadores, como vocês sabem, fortes por cima, e portanto isto daria vantagem à equipa sempre que o Michael entrasse no jogo. Se calhar no outro jogo vai ser ao contrário, vai jogar mais pelo lado esquerdo, mas hoje, face à forma como nós tínhamos a nossa equipa dentro da área,
e também sabendo que ele é um jogador que chega com facilidade à linha, hoje entendi que ele era mais perigoso pela direita que pela esquerda. Jorge, aqui, boa noite. Você disse anteriormente que essa partida de hoje serviu como um treino para você. Nesse treino de hoje, o que você não gostou, o que você pretende mudar na equipe? E outra pergunta é sobre o Lázaro, o jovem jogador que acabou de ser efetivado. Queria saber como que você pretende utilizá-lo na equipe. Lázaro e outros jogadores que fizeram, Lázaro não fez, fizeram o princípio desta Taça Guanabara, mostraram que tem muito futuro e, portanto, tem o seu tempo, o seu espaço para entrarem na equipa profissional do Flamengo e também para demonstrarem todas as suas capacidades. O Lázaro está a dar os primeiros passos, ainda tem muitos passos para caminhar, porque hoje não é fácil, não é fácil qualquer jogador fazer parte desta estrutura de que o Flamengo está a montar. E o Lázaro é um desses jovens que vai acrescentar, como o Igor, como o Ramon, como o Vinícius, falta-me aqui um, e portanto são jovens que vão cada vez evoluir mais, aprendendo mais, a trabalhar com colegas que neste momento têm um futebol mais superior que eles. Boa noite, Jorge. Diogo Dantas do Globo. Como é que você pretende, em meio à pré-época aí, né, jogos que estão sendo usados como treinos, resolver essa situação de renovação que o Flamengo já sinalizou positivamente, que acha que vai dar tudo certo, mas há um momento ideal para que se converse isso antes das decisões, antes dos jogos mais importantes do começo do ano? Renovação de quem? Nós temos, eu na minha chegada disse exatamente o que vou dizer agora, vou-me repetir. Quando saí, neste caso foi do Qatar, onde fizemos o último jogo, como vocês sabem, não é? Com o Liverpool, estava estabelecido entre o Presidente, eu, Bruno Spinel, Marcos Braz, e muito antes de ser a decisão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, que o foco era a conquista destes 3 títulos, Brasileirão, Libertadores e o Campeonato do Mundo. E depois nós íamos ajustar, íamos conversar. Cheguei há uma semana e, portanto, houve prioridades que eu acho que são tão importantes ou mais importantes, que foi o caso do Gabigol, foi o caso do Pablo Marim, há 6 meses, não é? Que foi vendido não sei por quantas vezes mais que aquilo que custou, e portanto também a contratação logo, eu aqui tiro o chapéu à administração, aos diretores do Flamengo, como processaram a venda do Pablo Marim e a seguir no outro dia tinha o jogador que eu queria. Isto só demonstra um trabalho de grande qualidade da estrutura do Flamengo e portanto o momento certo, a altura certa, as coisas vão dar certas também. Bom, Mister Sérgio Lobo, Sport TV. Queria saber do senhor, dentro daquela situação cultural que é o Campeonato Carioca, foi a sua primeira vez, né? Foi a sua estreia no campeonato comandando a equipe, e o campeonato tem uma peculiaridade, que é exatamente o que se chama de a parada para a reidratação. A parada? Para a reidratação, que é o tempo técnico, né? Que é ali em torno dos 20 minutos. E não sei se foi uma impressão minha, mas na primeira parada técnica, que era um escanteio e a equipe começou a desenvolver um bom futebol, ali estava perto de fazer um gol, teve a parada. E me pareceu lá de cima que o senhor se surpreendeu com aquele momento ali. Sim. O senhor estava esperando a parada técnica. Como é que o senhor vê a parada técnica, inclusive nesse momento, que é início de pré-temporada e tudo mais? Isso bem, fui surpreendido. Eu jogava que ela era feita por causa de
dos jogos quando tivesse muito calor, mas não, é mesmo a legislação, é calor ou com sol, ou sem sol, com chuva neste caso, ela é efetuada e deu para corrigir naquele momento algumas situações que foram importantes, porque estávamos a ter alguns jogadores muito atrás da linha da bola, quando tínhamos bola e ia ganhar pouco espaço, e aí houve alguns jogadores que, estamos no princípio da época, temos 8 dias de treino, que começaram a posicionarem-se melhor e começámos a ser um pouco mais agressivos quando chegámos às nossas zonas de decisão. Mas há outras modalidades que isso já existe, não é? E portanto no futebol nós também estamos adaptando a muitas outras variantes que vêm de outras modalidades. Se me perguntarem a mim se eu gosto, respondi de duas maneiras. Se estiver numa equipa como o Flamengo, não gosto. Se estiver numa equipa pequena, gosto. Jorge Jesus, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, do Globo. É evidente que é uma questão de primeiro treino ou de primeiro jogo, né? Mas eu lembro que ano passado, quando o senhor chegou ao Flamengo, falava muito sobre a questão da adaptação do comportamento da linha defensiva, especialmente, até por ser um modelo um tanto contracultural do Brasil, de se adaptar a conceitos como bola coberta, bola descoberta, momento de adiantar, momento de postura corporal, de recuar. Já sabe, você bola descoberta, tem bola coberta, parabéns. Eu tenho uma curiosidade sobre o jogo de hoje. A gente viu, pelo menos a impressão de cima, que muitas vezes você gesticulou muito com, especialmente os dois zagueiros. O fato de iniciar o ano com uma dupla de zaga que não era do ano passado, exige uma adaptação, uma atenção a isso, ou tem também a ver com o seu primeiro jogo e às vezes a pressão sobre o homem da bola que ia fazer esse lançamento também não era a mesma do auge de uma temporada? Sim. Esta terminologia da bola coberta e bola descoberta, muitos treinadores hoje já falam em todo o mundo, mas depois operacionalizar isto é que faz a diferença, não é? E o Gustavo está a trabalhar comigo há uma semana, tem alguns princípios ainda, não são os meus, eu como sou treinador, não é? E portanto vamos com o tempo corrigindo essa forma de olhar para o jogo quando ele está na ação defensiva, não é? E isso originou não só o gol do Rezende, mas antes disso eu já estava a os alertar, tanto para o Tuller como para o Gustavo, que eles estavam-se a posicionar mal em função à ponta de lança. Mas isso é o nosso trabalho, e o Gustavo vai, de certeza, perceber qual é a nossa forma de defender o mais rapidamente possível. Porque ele também tem valor para isso, é um jogador muito poderoso do jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivamente, e agora vai perceber coletivamente como é que a equipa defende, porque nisto é, na minha opinião, no Brasil os jogadores defensivamente conhecem só 2 momentos do jogo, a bola e o jogador. Isso comigo não é muito curto, e portanto ele vai aprendendo outras nuances que nós temos quando não temos bola. Eu sou o Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes, aqui do Rio de Janeiro. Eu quero te perguntar a respeito sobre o calendário do futebol brasileiro, porque até fazendo comparativo com o que acontece no futebol europeu, os clubes lá geralmente têm 2 meses ou até um período um pouco menor de preparação. É claro que tem os jogos amistosos, ou como vocês portugueses chamam, jogos amigáveis, até o primeiro jogo oficial, valendo 3 pontos ou um título, enfim. Exato. Aqui no Brasil, muitos clubes têm 2 semanas ou até um período menor para o primeiro jogo oficial valendo 3 pontos. Vocês tiveram, por exemplo, 1 semana, menos que isso, para o primeiro jogo já valendo 3 pontos.
Eu queria a tua opinião a respeito sobre esse tema, até pela tua experiência, tu já ter trabalhado no futebol europeu, ter trabalhado no Benfica, no Sport, que são grandes clubes de Portugal. Obrigado. Só para terem uma ideia, eu quando estava na Europa, como é óbvio, no Benfica ou no Sporting, a minha pré-época são 7 semanas. 7, que é uma, não é? Portanto, são 7 semanas para o primeiro jogo, que a gente considera a sério. Normalmente fazemos 9, 10 jogos particulares. Mas também vos quero dizer que se tu souberes te adaptar a esta calendarização do estadual, também é boa. Qual é o perigo aqui? O perigo aqui é que tu estás a fazer uma pré-época com jogos a sério. Não é? E quando tu fazes uma pré-época com jogos a sério, tu corres um risco. Portanto, como é pré-época, tu tens que dar carga na equipa. E quando a equipa chega a esses jogos, ela não está solta. Porque a ideia, a metodologia do treino é exatamente para isso. Não é? E depois, como tu não tens ainda muitas capacidades, o resultado está dependente das tuas situações. Quero dizer o quê? Se tu não ganhas, pões em perigo, o treinador, neste caso, pões em perigo. O estadual serve um pouco, na minha opinião, para isso. Ou seja, se ganhares estadual, para os treinadores não é muito importante, nem para os torcedores já estão muito habituados. Mas se não ganhas, é meio caminho para ir de férias, mais cedo, não é? Mas se tu souberes trabalhar isto, é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer destes jogos a nossa pré-época, sabendo que corremos esse risco, mas felizmente, como já temos créditos, não é? Se não tivéssemos créditos, tínhamos que pensar se calhar de outra maneira. Nós assumimos esse risco, chegando hoje aqui ao jogo, com o Rezende, hoje de manhã treinamos, 1h30 intensa, e jogamos agora à noite. Não é? Portanto, é um risco que nós cometemos e aproveitamos a competição a sério para fazer a prova, que também, no fundo, é positiva, porque os jogos particulares não é a mesma coisa, com este calor, 50 mil pessoas, árbitros, tudo próximo do que é o jogo, também é positivo. Sabendo tirar partido disso e sabendo que o treinador tem esse risco se não ganhas, porque a tua equipa não está nas melhores condições, tu não preparas a equipa. Eu não preparei a equipa para este jogo. Este jogo fez parte de preparar a equipa para dia 16. Se eu preparasse a equipa para este jogo, hoje de manhã não treinava. Punha a equipa, e ontem também não fazia um treino intenso, punha a equipa muito mais folgada. E não. Os meus jogadores trabalharam ontem muito forte e hoje de manhã a mesma coisa. É isso. Tá? Boa noite. Até a próxima. Obrigado.